Preparem-se, pois estamos prestes a mergulhar em um universo onde a própria lógica parece falhar, onde a ciência, com todas as suas ferramentas e metodologias, se vê forçada ao silêncio, e o impossível, aquilo que julgávamos meras fantasias, parece ganhar uma forma tangível e inquietante. Neste nosso mundo, vasto e repleto de maravilhas, existem fendas, portais para o inexplicável, que nos recordam quão pouco realmente compreendemos sobre a tapeçaria da existência. No vídeo de hoje, teremos a audácia de desvendar os 10 eventos sobrenaturais mais profundamente enigmáticos que a história registrou. São ocorrências de uma estranheza tão singular, por vezes tão aterrorizantes, que, mesmo com o passar dos anos, das décadas, continuam a desafiar qualquer tentativa de explicação racional. Falamos de relatos meticulosamente documentados, de testemunhas cujas palavras ecoam com a força da convicção, e de mistérios que se recusam a desvanecer, permanecendo vivos, pulsantes, mesmo após o véu do tempo ter encoberto muitos dos seus protagonistas. Se a sua alma anseia por enigmas que provocam arrepios até a espinha, que desafiam o seu entendimento do real, então convido-vos a permanecer conosco até o final. Cada história que se segue é um testemunho da fragilidade do nosso conhecimento, um convite à humildade perante o vasto desconhecido. E alerto desde já o evento que ocupa a primeira posição na nossa contagem, o clímax da nossa jornada pelo insólito, é de uma natureza tão perturbadora, tão desconcertante para as estruturas estabelecidas, que há indícios de que até mesmo governos e autoridades locais tentaram, de alguma forma, encobrir a sua verdadeira dimensão ou controlar a narrativa que o envolvia, temendo talvez o impacto de uma verdade tão radicalmente anômala. No vasto e árido coração do deserto de Chihuahua, no Texas, próximo à pequena e isolada cidade de Marfa, um fenômeno luminoso tem cativado e confundido observadores por mais de um século. São as chamadas luzes de Marfa, orbes etéreos que flutuam e dançam no horizonte noturno, variando em cor, do branco ao amarelo, por vezes vermelho ou azul, e em comportamento. Elas podem pairar imóveis por instantes, para depois zigue-zaguear com velocidade surpreendente, ou dividir-se em múltiplas luzes menores, apenas para se fundirem novamente numa única entidade luminosa. Tudo isto sem qualquer fonte visível, sem o rugido de motores ou o rastro de fumaça que denunciaria uma origem terrena convencional. Os primeiros relatos remontam ao século XIX, muito antes da proliferação de automóveis ou da eletrificação rural, o que já lança uma sombra de dúvida sobre as explicações mais pragmáticas. Cientistas e céticos propuseram diversas teorias. Seriam os faróis de carros distantes na Highway 67, distorcidos pela inversão térmica? Ou talvez gases do pântano, como o fogo fátuo, inflamando-se espontaneamente? Alguns sugeriram reflexos de fogueiras de acampamentos ou depósitos de minerais piezoelétricos sob pressão geológica. Contudo, nenhuma dessas explicações satisfaz completamente a totalidade dos avistamentos, especialmente aqueles que descrevem manobras complexas e uma aparente interatividade com os observadores. A persistência do fenômeno ao longo de tantas gerações, testemunhada por rancheiros, nativos americanos, viajantes e, mais recentemente, por turistas e pesquisadores dedicados, confere às luzes de Marfa um estatuto quase mítico. Elas se tornaram parte intrínseca da paisagem cultural da região,
um lembrete constante de que o deserto, em sua imensidão silenciosa, guarda segredos que transcendem nossa compreensão imediata. A ausência de uma explicação definitiva, apesar de inúmeras investigações, apenas adensa o mistério, transformando cada noite estrelada em Marfa numa potencial janela para o inexplicável. Um espetáculo silencioso que desafia a nossa necessidade de catalogar e entender cada faceta do mundo natural. As luzes continuam seu balé noturno, indiferentes às nossas tentativas de decifrá-las. Seriam elas um fenômeno atmosférico ainda não compreendido, uma manifestação geofísica rara, ou algo que escapa por completo ao nosso paradigma científico atual? Para os habitantes locais e para os muitos que viajam em busca de um vislumbre, elas são simplesmente as luzes, uma presença enigmática e bela que nos convida a contemplar os limites do conhecido e a aceitar que, por vezes, o mistério é a própria essência da observação. A cada noite, o deserto oferece seu palco, e as luzes, suas protagonistas silenciosas, continuam a sua performance. No inverno gélido de 1959, nas profundezas inóspitas dos Montes Urais, na então União Soviética, um grupo de 9 experientes estudantes e esquiadores embarcou numa expedição que deveria ser uma aventura desafiadora, mas que se transformou num dos mistérios mais sombrios e perturbadores do século XX. Liderados por Igor Dyatlov, o grupo não retornou na data prevista, desencadeando uma busca que revelaria uma cena de horror e confusão indescritíveis, um quebra-cabeça macabro que, até hoje, permanece sem solução definitiva, conhecido como o Incidente do Dyatlov Pass. As equipes de resgate encontraram a tenda do grupo abandonada e, crucialmente, rasgada por dentro, como se os ocupantes tivessem fugido em pânico desesperado. Do lado de fora, pegadas na neve, indicavam que alguns haviam saído descalços ou apenas de meias, apesar das temperaturas congelantes que poderiam atingir os 30 graus negativos Celsius. Os primeiros corpos foram encontrados a alguma distância, perto de uma árvore e dos restos de uma fogueira improvisada, vestidos com pouca roupa. Outros foram descobertos mais tarde, alguns sepultados sob metros de neve, semanas após o início das buscas, apresentando um quadro ainda mais bizarro e aterrador. O que chocou profundamente os investigadores foram as lesões encontradas em 3 dos estudantes, fraturas cranianas e torácicas severas, comparáveis à força de um impacto de carro em alta velocidade. Mas, paradoxalmente, sem quaisquer sinais de lesões externas significativas, como hematomas ou cortes que normalmente acompanhariam tais traumas. Um dos corpos femininos não tinha a língua. A investigação oficial soviética concluiu que uma força natural desconhecida e avassaladora teria causado as mortes, uma explicação convenientemente vaga que apenas alimentou especulações sobre avalanches, ataques de animais selvagens ou algo muito mais sinistro. As teorias proliferaram ao longo das décadas. Uma avalanche súbita, embora o local não fosse propenso a tal evento e a tenda não estivesse soterrada. Hipotermia paradoxal, que pode levar a comportamentos irracionais como tirar a roupa. Pânico induzido por infrassom gerado por ventos específicos da região. Um confronto com tribos Mansi locais, rapidamente descartado. Ou, mais ominosamente, envolvimento militar secreto. Talvez testes de armas que deram terrivelmente errado e cujas consequências as autoridades tentaram encobrir. A presença de níveis baixos de radiação em algumas das roupas
adicionou mais uma camada ao enigma, embora sua origem seja debatida. O incidente do Dyatlov Pass é um testemunho arrepiante do desconhecido. Um grito silencioso nas montanhas geladas que continua a ecoar. Imagine um movimentado aeroporto internacional, o Haneda de Tóquio, no ano de 1954. Entre a multidão de viajantes apressados, um homem de aparência caucasiana e vestimenta formal apresenta-se na imigração. Tudo parece rotineiro, até que ele entrega seu passaporte. O documento aparentemente autêntico, com selos de visto válidos, inclusive um do próprio Japão, identifica-o como cidadão de um país chamado Taured. Os oficiais da imigração, perplexos, consultam seus mapas e registros. Taured não existe, pelo menos não no mundo que eles conheciam. O homem, insistindo na validade de seu passaporte e na existência de sua nação, que ele localizava entre a França e a Espanha, onde em nossos mapas reside o Principado de Andorra. Falava fluentemente francês, japonês e várias outras línguas. Ele alegava estar no Japão a negócios, representando uma empresa que, assim como seu país, não constava em nenhum registro. Carregava consigo moeda de diversos países europeus e até mesmo um talão de cheques de um banco desconhecido. A situação escalou de uma simples curiosidade burocrática para um enigma internacional. Diante do impasse, as autoridades japonesas decidiram alojar o misterioso viajante num hotel próximo, sob a vigilância de 2 guardas postados do lado de fora do seu quarto, enquanto investigavam mais a fundo. O quarto, situado em um andar elevado, possuía apenas uma janela, sem varanda ou qualquer rota de fuga aparente. Na manhã seguinte, para o espanto de todos, o homem de Taured havia desaparecido, simplesmente evaporado, sem deixar vestígios. A porta do quarto permanecera trancada por dentro, e os guardas juraram que ninguém havia entrado ou saído. Junto com ele, desapareceram também todos os seus documentos pessoais que estavam sob custódia da polícia no aeroporto. O caso do homem de Taured tornou-se uma lenda urbana persistente, um conto que desafia as fronteiras da nossa realidade. Teria sido ele um viajante de uma dimensão paralela, cujo mundo se sobrepôs brevemente ao nosso? Um espião com uma história de cobertura elaborada que deu errado? Ou talvez um indivíduo sofrendo de um delírio complexo? A ausência de qualquer explicação concreta e o desaparecimento limpo e inexplicável transformam este episódio numa fascinante reflexão sobre a natureza da identidade, da geografia e, quem sabe, da própria realidade. Ao longo da história humana, e em geografias surpreendentemente diversas, têm sido registrados fenômenos meteorológicos que desafiam a nossa compreensão do que pode, ou não pode, cair do céu. Não falamos de simples chuva, neve ou granizo, mas de algo muito mais bizarro: chuvas de animais. Relatos de sapos, peixes, aranhas e até mesmo vermes, precipitando-se das nuvens como se fossem gotas de água, pontuam os anais do insólito, deixando testemunhas atônitas e cientistas a coçar a cabeça em busca de explicações plausíveis para estas descargas biológicas inesperadas. A explicação científica mais comum para estes eventos invoca a ação de trombas d'água ou tornados. A teoria sugere que estes poderosos redemoinhos de vento, ao passarem sobre corpos de água ou terrenos específicos, poderiam sugar pequenos animais para as alturas, transportando-os por distâncias consideráveis antes de os depositar, exaustos ou já sem vida,
sobre uma área surpreendida. Esta explicação parece razoável para alguns casos, especialmente quando se trata de criaturas aquáticas leves, como pequenos peixes ou rãs, e quando a chuva ocorre perto de rios, lagos ou do oceano. No entanto, a frequência e a especificidade de alguns destes eventos tornam a explicação dos redemoinhos um tanto quanto esticada. Por vezes, apenas uma espécie de animal é reportada, caindo de forma concentrada numa área relativamente pequena, enquanto os arredores permanecem intocados. Como um tornado conseguiria selecionar com tanta precisão as suas vítimas e depositá-las de forma tão localizada? Além disso, há relatos de chuvas de animais em locais distantes de grandes corpos de água, ou em condições meteorológicas que não pareciam propícias à formação de tornados suficientemente fortes. Estes episódios, embora raros, continuam a ocorrer no mundo moderno, gerando espanto e uma sensação de surrealismo. Desde a chuva de aranhas na Austrália, que cobriu campos inteiros com teias, até as inexplicáveis chuvas de peixes em aldeias remotas de Honduras, que ocorrem com uma regularidade quase ritualística, o fenômeno desafia uma categorização simples. Cada evento é um lembrete vívido de que as forças da natureza podem manifestar-se de formas que ainda nos surpreendem, ultrapassando os limites do que consideramos normal e mergulhando-nos, ainda que brevemente, num reino onde o céu pode literalmente chover o inesperado. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, na pacata praia de Somerton, perto de Adelaide, na Austrália, o corpo de um homem bem vestido foi descoberto encostado a um quebra-mar. Não havia sinais de luta, nem documentos de identificação. A sua identidade, a causa da sua morte e as circunstâncias que o levaram àquela praia solitária rapidamente se transformaram num dos mistérios mais duradouros e intrigantes da Austrália, conhecido como o caso do homem de Somerton, ou Tamam Shud. A autópsia não conseguiu determinar a causa da morte, embora se suspeitasse de envenenamento por uma substância indetectável na época. As etiquetas das suas roupas haviam sido removidas, e os seus pertences eram escassos e não reveladores. Meses depois, um patologista descobriu um pequeno bolso secreto costurado no cós das calças do homem. Dentro dele, um minúsculo pedaço de papel enrolado, impresso com as palavras Tamam Shud, que significam terminado ou acabado em persa, arrancado da última página de uma rara edição do Rubaiyat de Omar Khayyam. A polícia fez um apelo público e, eventualmente, um homem apresentou um exemplar do Rubaiyat que havia encontrado no seu carro, estacionado perto da praia de Somerton, na época da morte. Na contracapa do livro, escritas à mão, estavam 5 linhas de letras maiúsculas aparentemente aleatórias, formando um código que criptógrafos amadores e profissionais tentaram decifrar ao longo das décadas, sem sucesso consensual. Havia também um número de telefone, que levou a uma enfermeira local que negou conhecer o falecido, embora parecesse evasiva e perturbada. As teorias sobre a identidade do homem de Somerton e a natureza da sua morte são vastas e variadas. Desde um suicídio elaborado até um assassinato cometido por espiões durante a Guerra Fria, dado o contexto da época e a natureza codificada da mensagem. Seria ele um agente secreto silenciado? Um amante rejeitado? Ou algo ainda mais estranho, como sugerem alguns, envolvendo realidades alternativas ou viagens no tempo? Apesar dos avanços na tecnologia forense, incluindo tentativas recentes de análise de DNA, a identidade do homem de Somerton
e o significado do seu código permanecem elusivos. Um testamento silencioso a um segredo levado para o túmulo. No mundo contemporâneo, onde a tecnologia permeia quase todos os aspectos das nossas vidas, as histórias de fantasmas encontraram um novo palco: as redes sociais. Em agosto de 2017, o ilustrador Adam Ellis começou a relatar no Twitter uma série de experiências perturbadoras que ele alegava estar a vivenciar no seu apartamento em Nova York. Ele estava a ser assombrado, segundo os seus tweets, pelo espírito de uma criança deformada com uma cabeça amolgada, a quem ele chamou de Dear David. O que se seguiu foi uma saga de terror digital que cativou milhões. Ellis documentou a sua suposta assombração com uma profusão de provas, fotografias de sombras inexplicáveis, vídeos de objetos movendo-se sozinhos, gravações de áudio de sons estranhos e até mesmo imagens perturbadoras capturadas por uma câmara de vigilância de animais de estimação, mostrando uma pequena figura no escuro. A narrativa desenrolou-se em tempo real, com Ellis partilhando seus medos, as suas tentativas de comunicar com o espírito e os seus pesadelos recorrentes sobre a entidade que, segundo ele, queria matá-lo. A história de Dear David tornou-se viral, com seguidores ávidos a analisar cada nova publicação, a oferecer conselhos e a debater a autenticidade dos acontecimentos. Céticos argumentaram que se tratava de uma elaborada peça de ficção, um exercício de storytelling transmídia habilmente executado por um artista criativo. Apontaram para a qualidade cinematográfica de algumas das provas e para a forma como a narrativa se construía com um suspense crescente, típico de um argumento de filme de terror. Para eles, Adam Ellis era um contador de histórias talentoso, não uma vítima de assombração. No entanto, muitos outros acreditaram na veracidade dos relatos de Ellis, convencidos pela aparente sinceridade do seu medo e pela natureza inquietante das evidências que apresentava. A história de Dear David levanta questões fascinantes sobre a natureza da crença no sobrenatural na era digital, sobre a linha tênue entre realidade e ficção nas redes sociais, e sobre como a tecnologia pode tanto desmistificar como amplificar o medo do desconhecido. Independentemente de ter sido real ou encenado, o fenômeno Dear David demonstrou o poder duradouro das histórias de fantasmas para nos arrepiar, mesmo quando filtradas através do ecrã de um smartphone. Em 17 de novembro de 1986, os céus vastos e gelados sobre o Alasca tornaram-se palco de um dos encontros com OVNIs mais bem documentados e intrigantes da história da aviação. O voo cargueiro 1628 da Japan Airlines, um Boeing 747 comandado pelo experiente piloto Kenjo Terauchi, juntamente com o seu copiloto e engenheiro de voo, relatou um encontro prolongado com objetos voadores não identificados, um deles de proporções verdadeiramente gigantescas, descrito como sendo várias vezes maior que o próprio jumbo. O incidente começou quando a tripulação observou duas luzes invulgares à sua esquerda, que inicialmente pensaram ser tráfego militar. No entanto, as luzes aproximaram-se rapidamente, posicionando-se à frente do 747 e acompanhando-o. O capitão Terauchi descreveu-as como naves com jatos ou propulsores que emitiam luzes coloridas e pulsantes. Pouco depois, um terceiro objeto, muito maior e de forma discoide ou em forma de nós, apareceu, obscurecendo as luzes da cidade de Fairbanks abaixo. Este objeto gigantesco foi referido por Terauchi como a nave-mãe. Crucialmente,
O encontro não se baseou apenas no testemunho visual da tripulação. Os radares de bordo do avião e os controladores de tráfego aéreo em terra, tanto civis da FAA como militares, também detetaram alvos não identificados nas proximidades do voo 1628. O avião foi instruído a realizar manobras evasivas, e o objeto maior pareceu segui-lo por um período considerável, cerca de 50 minutos, antes de desaparecer tão misteriosamente quanto surgiu. A FAA inicialmente confirmou os relatos do radar, mas depois emitiu declarações mais cautelosas, atribuindo os ecos do radar a clutter ou efeitos meteorológicos. No entanto, a detalhada descrição do capitão Terauchi, um piloto com milhares de horas de voo, e a corroboração parcial dos dados de radar tornaram difícil descartar o incidente. Documentos relacionados ao caso foram eventualmente liberados sob o Freedom of Information Act, reacendendo o debate. O encontro do voo 1628 permanece um caso emblemático nos anais da ovnilogia, um poderoso testemunho de que, por vezes, os céus guardam visões que desafiam as nossas explicações convencionais. No coração de Los Angeles, ergue-se um edifício com uma história tão sombria e macabra que se tornou sinônimo de mistério e tragédia: o Hotel Cecil. Desde a sua inauguração em 1927, este hotel, que outrora aspirou à grandeza, acumulou uma reputação infame como palco de inúmeras mortes inexplicáveis, suicídios, assassinatos e uma persistente aura de atividade paranormal. Os seus corredores parecem ecoar com os lamentos de almas perdidas, tornando-o um ímã para o macabro e para aqueles fascinados pelo lado mais obscuro da vida. Entre as muitas histórias trágicas associadas ao Cecil, nenhuma capturou tanto a atenção global como a morte bizarra de Elisa Lam, uma estudante canadiana, em 2013. Lam desapareceu misteriosamente dentro do hotel, e as suas últimas imagens conhecidas, captadas por uma câmara de segurança do elevador, são profundamente perturbadoras. No vídeo, ela exibe um comportamento errático, parecendo esconder-se de alguém ou algo invisível, gesticulando e entrando e saindo do elevador, cujas portas se recusam a fechar. Semanas depois, o seu corpo foi encontrado nu, dentro de uma das caixas d'água no telhado do hotel, após hóspedes se queixarem do sabor e da cor da água. A morte de Elisa Lam é apenas o capítulo mais recente numa longa e sinistra crônica. O Hotel Cecil foi residência temporária de assassinos em série como Richard Ramirez, o Night Stalker e Jack Unterweger. Inúmeros hóspedes saltaram para a morte das suas janelas. Outros foram encontrados mortos nos seus quartos, em circunstâncias suspeitas. Esta concentração de eventos trágicos levou muitos a acreditar que o próprio edifício está, de alguma forma, amaldiçoado ou assombrado. Uma espécie de vórtice que atrai e amplifica a escuridão. Relatos de aparições fantasmagóricas, vozes desincorporadas, sensações de frio inexplicável e uma opressiva sensação de pavor são comuns entre aqueles que se atreveram a passar uma noite nos seus quartos. Seria o Hotel Cecil um mero receptáculo de coincidências infelizes? Ou existe algo intrinsecamente malévolo impregnado nas suas paredes? A sua história sombria continua a alimentar pesadelos e a inspirar investigações paranormais. Um monumento à persistência do mistério e à capacidade de certos lugares de se tornarem lendas vivas do inexplicável. Nas profundezas do deserto de Mapimí, no estado mexicano de Durango,
existe uma área enigmática conhecida como La Zona del Silêncio, a Zona do Silêncio. Este trecho de terra árida e escassamente povoada ganhou a sua reputação sinistra devido a uma série de fenômenos anômalos que desafiam a explicação científica convencional. O mais notável é a sua capacidade de suprimir sinais de rádio, transmissões desaparecem, walkie-talkies emudecem e até mesmo sinais de televisão e satélite se tornam intermitentes ou inexistentes dentro dos seus limites. Mas a interferência nas comunicações é apenas o começo do mistério. Visitantes e habitantes locais relatam uma panóplia de ocorrências estranhas, bússolas que giram descontroladamente, relógios que param ou se adiantam, e uma sensação peculiar de estar a ser observado por uma presença invisível. Luzes estranhas são frequentemente avistadas no céu noturno, movendo-se de formas que não correspondem a aeronaves conhecidas. E há relatos persistentes de encontros com criaturas humanoides altas e loiras, que por vezes oferecem água ou pedem ajuda de forma enigmática, antes de desaparecerem sem deixar rastro. A história moderna da Zona do Silêncio como um local de interesse anômalo começou de forma dramática em 1970, quando um míssil de teste Athena, lançado da base de Green River, no Utah, desviou-se inexplicavelmente da sua rota e caiu precisamente nesta região. A Força Aérea dos EUATSOARA conduziu uma operação de recuperação secreta, e foi durante esta missão que as dificuldades de comunicação se tornaram evidentes. Desde então, a área tem atraído cientistas, pesquisadores do paranormal e curiosos, todos tentando desvendar os seus segredos. Algumas teorias científicas tentam explicar os fenômenos com base na alta concentração de minerais magnéticos no solo, ou na queda frequente de micrometeoritos, que poderiam afetar as ondas de rádio. No entanto, estas explicações não abrangem a totalidade dos relatos, especialmente os avistamentos de luzes e entidades. A Zona do Silêncio permanece um lugar onde o familiar se torna estranho, onde as leis da física parecem curvar-se, e onde o deserto guarda segredos tão profundos e vastos quanto a sua própria extensão. Um lembrete de que o nosso planeta ainda possui recantos onde o mistério reina supremo. Chegamos agora ao nosso 10º e último evento, o número 1 da nossa lista, um fenômeno tão persistente e visualmente perturbador que desafiou investigadores, céticos e crentes por mais de meio século, as faces de Belmez. Em agosto de 1971, na pequena aldeia de Belmez de la Moraleda, na Andaluzia, Espanha, Maria Gomes Câmara notou uma mancha estranha a formar-se no chão de cimento da sua cozinha. Ao longo de dias, essa mancha evoluiu, transformando-se inequivocamente num rosto humano, com olhos expressivos e uma feição melancólica. Este foi apenas o primeiro de muitos. Aterrorizada, a família tentou remover o rosto, destruindo o pedaço de chão e colocando novo cimento. Mas, para seu espanto, um novo rosto apareceu, e depois outro e mais outro. Ao longo dos anos seguintes, dezenas de rostos, masculinos, femininos, infantis, com expressões variadas de tristeza, angústia ou serenidade, emergiram não só no chão da cozinha, mas também nas paredes da casa. Alguns desapareciam para dar lugar a novos, outros permaneciam por longos períodos, mudando subtilmente de expressão com o tempo, como se estivessem vivos sob a superfície. O caso atraiu atenção internacional. Cientistas e parapsicólogos acorreram a Belmez. Foram realizados inúmeros testes para determinar a origem das faces.
amostras do cimento foram analisadas. E os resultados, embora por vezes controversos, geralmente descartaram a hipótese de pintura ou qualquer tipo de pigmento artificial aplicado à superfície. As autoridades locais, por vezes, selaram a cozinha por longos períodos, apenas para encontrar novas faces ao reabri-la. Escavações sob a casa revelaram ossadas humanas, datadas do século XIII, levando à especulação de que a casa fora construída sobre um antigo cemitério. Apesar das tentativas de explicar o fenômeno como pareidolia, a tendência humana de ver padrões, como rostos, em estímulos aleatórios, a clareza e a complexidade de muitas das faces de Belmez tornam essa explicação insuficiente para muitos. Outros sugeriram teleplastia ou psicorragia, a ideia de que a própria mente de Maria Gomes, ou de outros membros da família, estaria a projetar inconscientemente as imagens na matéria. O que é inegável é que as faces continuaram a aparecer mesmo após a morte de Maria em 2004, e a casa permanece um local de peregrinação e mistério. As faces de Belmez são um testemunho silencioso e inquietante de um fenômeno que se recusa a ser explicado. Um espelho pétreo refletindo, talvez, os ecos de vidas passadas ou as profundezas desconhecidas da psique humana. E assim, caros espectadores, concluímos a nossa jornada por alguns dos eventos sobrenaturais mais impressionantes e, crucialmente, ainda sem explicação definitiva que o nosso mundo já testemunhou. Percorremos desertos iluminados por luzes fantasmagóricas, montanhas geladas que guardam segredos mortais e lares onde o próprio tecido da realidade parece desfazer-se. Estes são mistérios reais, documentados e debatidos, que desafiam vigorosamente tudo o que julgamos saber sobre o mundo físico, as leis da natureza e a própria essência da realidade que nos cerca. Se esta viagem pelo desconhecido, por estes enigmas que desafiam a lógica e arrepiam a espinha, despertou a vossa curiosidade e vos fez questionar as fronteiras do possível, então pedimos que deixem o vosso like como um sinal da vossa apreciação. Convidamo-vos também a inscreverem-se no nosso canal, do 10 ao inacreditável, e a ativarem o sininho das notificações, para que não percam as nossas futuras explorações de listas que prometem continuar a deixá-los intrigados e, quem sabe, um pouco arrepiados. A busca pelo conhecimento muitas vezes começa com o reconhecimento do que não sabemos. E agora, gostaríamos de ouvir a vossa voz, a vossa perspectiva. Partilhem conosco nos comentários. Qual destes 10 fenômenos insólitos vocês acham que verdadeiramente desafia qualquer tentativa de explicação racional? Qual deles mais vos perturbou ou fascinou? A vossa participação enriquece a nossa comunidade de exploradores do inexplicável. Agradecemos a vossa companhia nesta incursão pelo extraordinário e esperamos reencontrá-los em breve. Até o nosso próximo Top 10, onde continuaremos a desvendar o inacreditável.